seja muito bem-vindo a esse canal Guia Astral. Eu sou Renata Bustamante, estou aqui para esclarecer sobre as energias dessa semana, do dia 23 de fevereiro ao dia 1º de março de 2026. Dar aqui o meu ponto de vista, trazer a minha perspectiva sobre os trânsitos do céu, para que a gente tenha mais clareza para seguir, mais autoconhecimento, que são cruciais na nossa jornada de evolução, certo? Vocês vão ver aqui meu cabelo meio esvoaçante porque está calor aqui no Rio de Janeiro, então estou com o ventilador diretamente projetado para mim, tá bem? Pontos principais dessa semana, a gente começa a semana, então segunda-feira, dia 22, a gente tem uma lua nova em Touro, tá? A lua ficou nova em Aquário, então estamos vivendo uma lunação aquariana. A gente teve aí um eclipse solar, então foi uma super lua nova, né? Um super início, um início bem marcante, digamos assim. Você pode estar vivendo aí esse momento de inícios marcantes na sua vida. Depois, então, desse vídeo aqui, você, se quiser se inteirar mais sobre esse início que a gente teve, porque a lua nova é um período que nos influencia durante todo o ciclo da lunação, 29 dias e meio, né? E o eclipse nos influencia até mais, ele é um grande marco que pode reverberar para daqui aos próximos 6 meses. Então, se você tiver com tempo e interesse, você pode assistir o vídeo passado, pode ser legal para complementar aqui o seu entendimento. Começamos a semana segunda-feira, ainda nessa fase nova da Lua, em Touro. O eclipse ele foi marcado, uma informação que eu deixei de dar no vídeo passado, que ele foi marcado por uma quadratura com Urano. E Urano em Touro, Urano está em Touro. Então, Urano é o regente de Aquário, que caracteriza ali esse planeta Urano, ele traz mudanças rápidas, abruptas, ele traz essa mudança em prol de uma libertação de algo, às vezes uma revolta também. Só que como ele está em Touro, o chamado ali, e um chamado mesmo por quadratura, é algo mais tenso, né? Uma quadratura traz uma tensão, de repente um desconforto ali, mas é uma mudança que a gente pode estar vivendo agora, ou que foi sugerido, né, da gente trazer na nossa vida ali um início com esse eclipse, com Urano em Touro, que é o regente desse eclipse, né, pede mais um pé no chão, pede mais uma mudança estruturada, ou pode ter sido uma mudança sobre algo que a gente estava ali postergando, que já a gente estava ali numa zona de conforto, não estava rolando mais aquilo ali, a gente já sabia que tinha que mudar, e aí vem a mudança na marra. Às vezes a gente teve que mudar na marra ali, coisas que a gente estava há muito tempo numa zona de conforto. Junto com isso, a gente tem muita energia pisciana rolando, né? No dia seguinte do eclipse solar em Aquário, a gente teve ali a entrada do Sol em Peixes, Vênus e Mercúrio estão em Peixes, e o nó do norte também está em Peixes. Eu falei sobre o nó do norte no vídeo passado também. A gente vai ter nessa semana Mercúrio retrógrado em Peixes, então fica aqui até o final do vídeo para você entender esse movimento, que é bem importante também. Então, assim, após o carnaval, a gente tem o período de quaresma, né? O período de quaresma que traz ali uma sugestão da gente viver um momento de maior espiritualidade, talvez jejuar sobre algo, né? O que é jejuar sobre algo? É você se abster de alguma coisa que você está vendo ali que é um vício. Bom, aqui eu vou trazer o meu relato rápido, porque depois talvez eu compartilhe coisas mais resolutivas, né? Já que eu estou vivendo esse processo, eu tive ali um eclipse marcante, coisas aconteceram na minha vida, diante de um acontecimento que eu vi que eu precisava me libertar de 2 vícios. Então eu estou aqui nesse período me propondo a isso. Já defini, na verdade, não vou mudar a minha decisão, vou ficar 40 dias sem esses 2 vícios e pretendo depois me libertar desses vícios mesmo, né? Não voltar com eles. E depois desse período eu compartilho com vocês sobre o que são esses vícios, como é que foi esse processo para mim. Eu acredito que pode ajudar muita gente, mas já te sugiro aqui de antemão a você também fazer uma quaresma. Te chamo, te convido a junto comigo você fazer essa quaresma, essa libertação de algum vício, algo que você saiba que você precisa ir se libertar, que você saiba que está te limitando, embora te dá um conforto, te traz um prazer,
mas que você no fundo sabe que se você se libertasse disso, você abandonasse isso, você daria um salto de evolução e você se tornaria outra pessoa. Por mais que seja doloroso, você iria ficar muito grato, muito grata com isso. Então, já te convido a vivenciar esse momento de quaresma comigo também, que assim, juntos somos mais fortes, né? Então, saiba que eu estou vivendo esse desafio, mas muito decidida, e a gente tem força para superar, gente. Então, vamos continuar. No dia 24, a gente tem a Lua ficando crescente em Gêmeos, tá? Então, é a segunda fase da lunação aquariana. A gente tem aí esse marco, que é a fase crescente. A mudança de fase sempre é um marco, né? E essa fase vai ser caracterizada, vai ter o tom da energia geminiana. Então vejamos, né? Uma alunação aquariana, um signo de ar, né? Fala sobre trocas, fala sobre o coletivo, fala sobre ideias. E aí a gente tem agora para nos ajudar com o objetivo dessa alunação, porque toda alunação tem o objetivo da gente aprender com aquele signo ali, né? Que é aquário, então estamos todos aprendendo aí com o aquário. Gêmeos, gente, Gêmeos traz essa característica também do elemento ar, né? De trocas, de socialização. Então vai ser uma fase crescente, vai ser um período, uma semana aí de muita troca, de muito, talvez de muita comunicação. Vamos falar muito sobre comunicação, estudos, aprendizados. É legal que a gente se coloque nesse universo de informações, aprendizado mesmo, né? Você trazer ali as características geminianas, como ouvir mais, ser até mais humilde, né? Assim, a gente tem aí aquário, ele é ar, mas é diferente, né? O ar de aquário é diferente do ar de gêmeos. Então, o ar de aquário é um ar que pode ser mais teimoso, né? Porque é um signo fixo, então são os ideais que ele não quer mudar muito. O aquário é um signo também que não gosta muito de ser direcionado, não gosta de ser mandado, e pode ali na sombra ser até um ditador, né? Um tirano. Tem essa pegada. Gêmeos já tem essa coisa muito mais da humildade, da leveza, da flexibilidade de ideias. Então, é uma semana para a gente flexibilizar um pouco mais se a gente está se vendo muito rígido, muito rebelde, muito assim, eu não permito isso e é isso mesmo. Essas são essas minhas ideias, e você quer impor as suas ideias e você não quer muito, de repente, ouvir, você quer mais comandar, enfim, tem essa pegada aquariana um pouco. Então, nessa semana, com a lua crescente em Gêmeos, é muito legal a gente trabalhar realmente humildade, ouvir mais, ser mais curioso, aprender. Traz essa humildade do aprendiz, sabe? Considera outras ideias também, considera outras opiniões também, porque a gente só tem a crescer fazendo isso. A gente nunca perde quando a gente está ouvindo, quando a gente está sendo flexível, quando a gente está considerando. Mesmo que a gente não concorde, a gente pode ouvir, a gente pode sempre aprender mais, né? Então, essa é a grande pegada aí dessa semana, se colocar com humildade como um aprendiz da vida, através dos outros, através das informações, através do conhecimento. Você estudar, você ler, né? E é outra coisa também. Você tem lido, você tem estudado, você tem se aprimorado, sempre há mais a saber, né, gente? Então, assim, se você não estuda, sabe, você não se vê estudando algo, um assunto, tá aí só usando a energia geminiana para ficar em redes sociais, informações, às vezes fofoca, curiosidade. Então tem que ter cuidado aí, a gente tem que ter cuidado nessa semana para a gente não ficar perdendo muito tempo com coisas ali que não agregam em nada, né? Uma informação ou um conhecimento que não vai agregar na sua vida. Você está reservando tempo para estudos que te agreguem, que te façam crescer, que te façam evoluir, que te façam saber mais. Então, essa é a grande mensagem da lua crescente em Gêmeos, que vai se dar no grau 5. Então, identifica aí qual casa do seu mapa, né, que você tem esse grau de Gêmeos. A casa é o cenário, é onde que mais vai se dar ali as coisas nessa semana, que você vai mais trabalhar, onde você vai mais focar, vai mais olhar para aquela área ali. Tá? É nessa área aí que você vem trazer essa energia geminiana. Não sei a casa, não tem problema. Pega as informações essas que eu falei antes,
já é muito legal. Se você aplicar isso tudo que eu falo, mesmo sem saber casa do mapa, sem entender o seu mapa, você já consegue usufruir. Aí, o que, que a gente tem depois, né, gente? A gente vai ter, no dia 26, a gente tem Mercúrio iniciando a sua retrogradação no signo de Peixes, tá? Ele vai ficar retrogradando do dia 26 de fevereiro até o dia 20 de março. Então, um longo período aí, Mercúrio na energia pisciana. O que significa Mercúrio retrógrado? Mercúrio é um planeta que fala sobre comunicação, sobre a mente, sobre as ideias, como eu estou pensando, como eu estou me comunicando, como eu estou trocando. Esses assuntos de Mercúrio a gente vai começar a revisar. No fundo, a gente começa a revisar toda a nossa vida, sabe? Como é o Mercúrio em peixe, retrogradando em peixes, você vai rever ali a casa, né? Ali, os assuntos da casa em que você tem peixes, às vezes duas casas, né? Que ele vai passar por essa retrogradação, que significa que ele vai andar para trás. Mercúrio não anda para trás do planeta, mas a gente tem essa sensação, tá? Aqui eu sempre trago a questão mais psicológica da astrologia, não trago tantos a astrologia mundana, do que pode acontecer aí, mas eu trago mais como que a gente pode se sentir. Então, revisando nossos pensamentos, revisando a forma como a gente se comunica. Em peixes, eu quero trazer alguns pontos aqui. Cuidado com ilusões, cuidado com informações ilusórias, sabe? Você se iludir com algumas informações. Cuidado com isso, tá? Com golpes, né? Tem muita gente que quer dar golpe, gente. Então a gente tem que ter muita certeza, sabe? Antes de você fechar qualquer negócio, fazer qualquer coisa, você precisa se informar muito bem antes, ter realmente muitas informações ali para você concluir aquilo. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, inclusive, não é tão indicado você fechar contratos, ali, assinar coisas, porque você pode realmente deixar passar algumas informações batidas, a gente não tem tanta clareza com o Mercúrio retrogradando, inclusive na comunicação, é preciso se comunicar com muita clareza. Então, cuidado também com essas ilusões, com essas fantasias que você fica entrando às vezes numa fantasia, sabe? Às vezes você se ilude mesmo, achando que é uma coisa e não é. Por em peixes a gente tem que ter cuidado com isso, gente. A gente não tem tanta clareza ali para a burocracia. Então, o que é muito indicado nesse período? Você fazer arte, você ir para esse mundo das artes e da espiritualidade, você verificar se você está vivendo isso na sua vida, você está conectado com a espiritualidade, com a arte, de qual maneira que você pode trazer isso mais para o seu cotidiano. E também uma coisa muito legal, é você trazer para a sua comunicação e até para os seus pensamentos, pensamentos que fala mais compassiva, você focar também no perdão ali, né? Você perdoar a si mesmo, você perdoar os outros, uma grande libertação, né, gente? Se conectar com os sonhos, que é outro ponto da energia pisciana muito importante, essa conexão com os nossos sonhos de uma forma consciente, né? Sonhar com coisas que são realmente possíveis, certo? Porque o sonho, embora ele pareça distante, porque é sonho, ele é possível no fundo, né? Então você trazer isso para criar uma possibilidade de você viver em algum momento esses sonhos, né? E se você não acredita nos sonhos, nos seus sonhos, se você não se permite alimentar os seus sonhos diariamente, você não vai vivê-los, sabe? Então é necessário isso. Às vezes a gente acha que não merece viver tais sonhos e aí a gente limita realmente eles de acontecerem na nossa vida. Então, é muito importante essa energia pisciana do sonhar, do imaginar, usar essa imaginação não para criar fantasias ou você, sabe, se afastar da realidade, você ficar na ilusão, que é a sombra de peixes. Mas é sim você trazer essa característica, essa qualidade de peixes, de você imaginar, de você sentir, de você, sabe, trazer emoção e você acreditar naquilo, entregar para Deus, acreditar, ter fé na vida, em Deus, nos seus sonhos.
Então, essa é uma parte muito legal de você trabalhar durante esse período. Porque existem muitos pensamentos que a gente se ilude, né? A gente fica em muitas ilusões, muitas vezes, pensando coisas que não são reais, ali gastando nossa energia com a mente, com preocupação, com medo. E essa é a ilusão, né? Essa é a ilusão, coisas que nem existem, a gente fica ali perdendo energia. E aí o legal é a gente pegar essa energia de peixes, sair da ilusão e levar para a imaginação, para o sonhar, sabe? Fazer um mural dos sonhos, bem artístico, lúdico. Você cria o seu mural e pinta, colore, traz gravuras, traz imagens, sabe? Isso é muito legal. Uma dica muito boa para esse período é você fazer isso, sabe? Avivar ali os seus sonhos. E é claro que a gente tem que ter ação, né? Não adianta só visualizar e sonhar. A gente tem que ter ação. E aí a gente está ali com Saturno e Netuno em Áries para nos dar esse gás de agir, de colocar a mão na massa, com fogo ariano, né? De fazer acontecer, de ter coragem para ir atrás. Então tudo está conversando com a gente, nesse início de ano ainda, com esse eclipse em aquário, renovação, libertação, mudança, o que eu preciso mudar realmente de fato. Aí vem essa temporada aí, pisciana, a gente está com muitos planetas em peixes, a gente ainda vai ter alunação em peixes, então esse é um preparo antes da alunação, que, como eu falei, traz um aprendizado, às vezes com um desafio, para a gente crescer nessa energia pisciana. Então agora, ó, a consciência, o Sol está em peixes para trazer consciência para a gente, Mercúrio retrogradando em peixes, fazendo a gente repensar toda essa energia também, Vênus ali também. Então, assim, para que depois, né, e já tem uma pegada bem ariana, mas Áries vem depois também, né, com o Sol, com a alunação, a gente botar mais ainda para quebrar. Peixes é uma finalização, que é o último signo, mas é também essa dissolução do ego, dissolução das ilusões egóicas, sabe? Das ilusões egóicas, do pensamento que nos prejudica, que nos limita. O sonho, ele não é uma ilusão. O sonho é sonho, foi plantado no seu coração por alguma razão. Se você tem um sonho mesmo, que é seu sonho, não está aí por acaso. Então, se você deixou de sonhar, porque acha que você está se iludindo, não, você não está se iludindo. Sonhar é criar o seu futuro. Alimentar os seus sonhos é o que traz a possibilidade de você um dia viver eles. Uma vida sem sonhos é uma vida sem uma chama, sem um propósito, gente. O sonho, ele traz um propósito, ele traz um direcionamento, sabe? E é muito importante a gente ter esse propósito para viver, para se empolgar. E no final de tudo, os sonhos vão te levar para evoluir, porque você vai sonhar, você vai traçar metas para conquistar os sonhos e você vai se desenvolver. Mesmo que um dia o seu sonho mude, não sei, mas o que importa é agora. Você sonha agora e você se desenvolver agora para isso. Se ele mudar um dia, você já está se desenvolvendo, você vai continuar, você vai traçar outras metas para outros sonhos, não tem problema. O problema é hoje você não fazer isso, você ficar parado, você se sentir sem propósito, sem esperança. Então, gente, a gente vê que o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, vai retrogradar em Peixes, né? E aí a lua crescente é em Gêmeos. Nessa semana a gente tem essa tensão entre Gêmeos e Peixes, porque Gêmeos, ele é voltado para a lógica, para a mente, para o raciocínio lógico. E Peixes, ele é voltado para a intuição, para o sentir, para a inspiração divina. Então é a gente unir esses dois signos. O chamado é a união. Então reveja tudo que eu falei aqui, sobre você aprender, às vezes você lê sobre espiritualidade, você tem lido, eu sempre falo, gente, leia sobre espiritualidade, não fica só nesse informações aí do mundo, se aprofunde em coisas mais elevadas, sabe? Eu acho que esse é um momento muito legal para isso. E aí a gente tem, então, a Lua depois entrando em Câncer e finaliza a semana na energia leonina. Lá no meu Instagram eu costumo compartilhar nos stories, às vezes até no feed, sobre as luas que vão passando durante a semana, dou algumas dicas lá, sempre estou
compartilhando alguma coisa, que é minha grande paixão, compartilhar. Aqui na descrição tá o arroba do meu Instagram, tem também os outros links dos meus outros canais de yoga e autoconhecimento e também os links dos meus cursos. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui a sua curtida, compartilhe ele com alguém. Se você assistiu até o final, deixa um coração no comentário para eu saber. Muito grata em te ter por aqui. Tenha uma ótima semana, fique com Deus. Namastê.